O tema do vídeo de hoje é as inconsistências entre o material questionado físico e a sua via digitalizada acostada aos autos, ok? Bem, esse tema é de suma importância, uma vez que para você detectar essas inconsistências, você não precisa ser um perito em documentoscopia, correto? Trata-se de uma análise de questões lógicas, ok? Meramente comparativas. Você, advogado, que atua com frequência, especialmente em casos, né, de fraudes bancárias, você tem total condições de fazer essa análise entre o material físico e o material questionado, ok? Você irá confrontar informações, certo? Portanto, o objetivo, né, do vídeo é subsidiar na impugnação de laudo pericial, sobretudo quando o exame ignora inconsistências entre versão física e digitalizada do material questionado, tá bem? E eu vou apresentar aqui para os doutores um estudo de caso bastante simplificado e que elucida muito bem os pontos que podem ser combatidos, né, e os argumentos extremamente pertinentes que vocês podem extrair dessa comparação para realizar uma impugnação contundente do laudo grafotécnico. Tá? Bom, meu nome é Alceu de Oliveira Filho, eu sou pós-graduado em Perícias Forenses, que é a Clínica Geral da Perícia, e também sou pós-graduado em Perícia Judicial e Documentoscopia Avançada. Né? Trabalho há 6 anos como perito judicial, tá? E trabalhei, né, por vários anos antes em várias civis, ok? Tenho uma vivência bastante alongada aí no que tange a processo civil, né? Bom, as obras que eu estou utilizando aqui como referência são muito conhecidas de todos os profissionais da área, né? Se você não conhece, sugiro que compre esses livros, porque são extremamente pertinentes, né? O primeiro aqui é o Tratado de Documentoscopia, do Del Picchia. Também temos aqui o Documentoscopia, Aspectos Científicos, Técnicos e Jurídicos. E esse outro livro aqui, ele é um livro muito em conta, você consegue o Kindle dele, né? Tem na Amazon e tudo mais, é o livro do Lorenzo Parodi, que fala sobre falsificações de documentos em processos eletrônicos. Uma leitura muito simples, muito objetiva e que traz argumentos extremamente pertinentes para quem trabalha nessa área, para assistentes técnicos, advogados, peritos judiciais, criminais e tudo mais, ok? Bom, o ponto de partida aqui é você que está atuando em um caso desse tipo aqui, onde se discute uma cédula do crédito bancário e há, a priori, uma via digitalizada dela nos autos, precisa ter em mente que, considerando que se trata de uma digitalização, né, de um arquivo digital rasterizado, essa via que está nos autos, ela precisa de uma via física original, ok? Óbvio que, infelizmente, em alguns casos, a perícia ocorre com base na via digitalizada. Eu não vou nem entrar no mérito das causas que podem ter levado a isso. Mas aqui o que eu estou dizendo é, em uma situação normal, primeiro temos a via digitalizada, depois temos a via física, ok? E cabe ao perito, né, ou pelo menos caberia ao perito, que ele solicitasse a apresentação, né, desse documento na via física para realizar uma perícia com um melhor detalhamento, uma perícia com menos limitações, tá bem? Então, ponto inicial. Primeiro contato, documento digitalizado acostado aos autos. Segundo contato, via física que deverá ser apresentada ou solicitada a sua apresentação, tá bem? Então, vamos partir desse princípio aqui. No nosso caso, né, no caso de vocês, temos a via digitalizada e a via física, tá bem? Antes de falar sobre os pontos mais pertinentes da comparação, é importante ter essa definição de dados fixos e dados variáveis. Por quê? Os dados fixos são praticamente as cláusulas do contrato, formatação, informações que diz respeito à instituição financeira, timbres e tudo mais. Esses dados fixos, eles são padrões, padrões que aquela instituição utiliza, tá bem?
Provavelmente os doutores já devem ter verificado que inúmeras instituições têm padrões diferentes e tal, né? Portanto, creio que já estão familiarizados com isso. Eu sei que a ação é contra a instituição X, já imagino qual que é o modelo, especialmente o modelo da época e tudo mais, né? E os dados variáveis são informações que vão mudar. Geralmente são as informações da pessoa física que está ali naquele contrato, né? De quem está tomando aquele empréstimo consignado e tudo mais. Essa pessoa, esses campos são campos variáveis, né, que vão variar de quem está contratando. Os fixos geralmente se mantêm e os variáveis vão mudar, né? Comparando a versão física apresentada com a reprodução digital dos autos. Bem, eu sugiro, até porque eu faço isso e considero importantíssimo, que haja uma comparação, né, a priori, entre as informações constantes no pleito exordial, né, que diz respeito à contratação, quais sejam valor da contratação, quantidade o prazo de pagamento, valor das parcelas, carência, enfim, todas aquelas informações que constam lá no pleito exordial, né, no que tange essa contratação que é discutida, você precisa ter isso tudo anotadinho para confrontar com o documento que foi apresentado na contestação, certo? Por que eu digo isso? Em inúmeros casos que eu já atuei, às vezes a instituição, o requerido, ele apresenta um contrato, esse contrato ele é compatível com o requerente da ação, mas é uma outra contratação, não é a contratação discutida nos autos, não é objeto daquele processo, certo? E eu sempre observo também, se não houve numa emenda a inicial, algo assim, né, que justifique o porquê da apresentação daquele documento alheio ao que está sendo discutido nos autos, correto? Portanto, além dessas informações aqui que eu elenquei, você precisa se debruçar, né, ler a inicial, as partes mais importantes, não precisa fazer uma leitura enfadonha de toda a peça, não. As partes mais importantes que tem essas informações. Rapidamente você vai coletar essas informações e vai confrontar com aquela digitalização que foi carregada pelo requerido na contestação, ok? Lembre-se disso. Vamos estudar. Até mesmo porque, inclusive até para deixar mais claro aqui para vocês, nos casos onde eu observei que o contrato ele não é aquele que está exposto, né, salvo o melhor juízo, no pleito exordial, eu levanto dúvida e solicito orientações de como proceder, né, e solicito a conclusão dos autos. Porque eu identifiquei que aquela contratação, ela não é que está discutida na inicial, foge do objeto da ação, né? E talvez as instituições, sem fazer juízo de valor aqui, mas espertamente juntam contratos que eles sabem que foi assinado pelaquela pessoa, né? Então já aconteceu situações assim. O contrato que foi apresentado não é aquele discutido na exordial, inclusive a assinatura desse contrato, ela possui indícios de autenticidade, mas não é a discutida no processo, né? Então, vocês precisam, doutores, assistentes técnicos, peritos, enfim, fiquem atentos quanto a isso, correto? Bom, então, o primeiro ponto para você observar essas inconsistências entre a via física e a via digitalizada é partes envolvidas. Básico, confronte se são as partes que realmente estão ali naqueles autos, né? Numeração de controle, ok? Verifique se a numeração de controle, o número daquele contrato, corresponde ao número do contrato que foi apresentado. A formatação é o mesmo layout? Verifique isso também. Quantidade de páginas. Outro item bastante simples e que você consegue observar. Sinais acidentais, dobras, marcas de clips, perfurações, confronte esses pontos para saber se aquela via que está nos autos, ela já possuía essas marcas, tá bem? Faça esse tipo de confronto. Dados fixos, dados variáveis e, obviamente, assinatura, tá? Nesse estudo de caso que eu vou mostrar para vocês logo à frente, a assinatura era compatível. Era a mesma assinatura da via física, era a mesma assinatura da via digitalizada, acostada aos autos antes da apresentação da via física, tá bem? Então, as assinaturas eram as mesmas. Uma era a reprodução da outra. Eu fiz o exame grafotécnico.
Eu confrontei as duas e eram idênticas. Lembrando que não existem assinaturas idênticas, uma tem variação natural. Todas têm variação natural de uma para outra. Nunca vai ter uma assinatura 100% igual, tá bem? Então, você precisa, para que isso aqui seja relevante para você, você precisa se certificar que aquele documento digitalizado possui a mesma assinatura do documento físico. É o mesmo documento, tá bem? Eu confrontei aqui as partes, numeração de controle, formatação, quantidade de páginas, sinais acidentais, dados fixos, dados variáveis. Deveria ser totalmente idêntico, tá? Mas o que acontece muitas vezes é, primeiro é apresentado uma digitalização no processo, depois é apresentado o documento físico, mas o documento físico tem acréscimos que não constavam naquele documento digitalizado. E daí surge a questão de que houve um acréscimo de informações posteriores ao documento digitalizado. Ou seja, um argumento fortíssimo de que, inclusive incontestável, né, de que a assinatura foi realizada com o documento incompleto ou com o documento sem qualquer preenchimento. O documento assinado apenas com os dados fixos, documento assinado sem os dados variáveis, certo? Nós sabemos que essas fraudes bancárias, elas ocorrem, sobretudo, né, com pessoas idosas. Essas pessoas, muitas, mal sabem escrever o próprio nome. E não é de se espantar que elas, infelizmente, assinem esses documentos em branco. Né? O documento está lá, impresso apenas com dados fixos, sem os dados variáveis. Posteriormente a isso, são acrescentados dados que, às vezes, a pessoa realmente foi fazer um empréstimo, sabe? Ela foi fazer um empréstimo, mas ela não queria aquele valor, queria outro valor, queria outras condições, mas, né, talvez essas condições impressas em forma de dados variáveis naquela contratação não tenham sido, de fato, as condições que aquela pessoa gostaria de contratar, né? Bom, o estudo de caso aqui, né? Eu vou fazer a leitura para vocês, para ficar, às vezes a pessoa aqui não está, só está ouvindo, não está vendo o slide, né? O documento questionado A é a via original depositada em juízo, a qual foi examinada pelo perito judicial presencialmente, ok? O documento B foi apresentado pela ré, ou seja, uma digitalização efetuada pelo requerido quando da inserção no processo eletrônico. Considerando que o documento A é uma digitalização do documento B, não deveria existir diferenças entre eles, sobretudo quanto às informações impressas, né? E, não obstante, constatou-se inconsistências quanto ao preenchimento dos dados variáveis de A com a via física examinada pelo perito judicial B. Agora eu vou apresentar aqui para vocês o exemplo disso. Aqui eu tenho uma parte, né, desse contrato, ok? Eu suprimi aqui algumas informações pessoais e tudo mais, né, para que não possa ser rastreado isso aqui. Mas veja que nesses retângulos de cor azul, existem dados variáveis impressos ali, tá? Essa é a versão dos autos, a versão juntada na contestação, tá bem? Vejam que existe uma série de setinhas e tudo mais. Agora eu vou adiantar um aqui. Essa é uma digitalização realizada pelo perito, realizada por mim, através da via física digitalizada. Ali, nacionalidade, brasileiro. Nacionalidade em branco. RG, em um está em branco, no outro está preenchido. Órgão emissor, em um está em branco, em outro está preenchido. Ou seja, a via digitalizada juntada na contestação, ela apresenta campos não preenchidos nos dados variáveis. Contudo, na via física apresentada, esses campos estão preenchidos. Ou seja, foram preenchidos posteriormente
a assinatura, correto? Esse tipo de inconsistência que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é muito comum. Já periciei alguns casos assim, e na minha concepção, o perito judicial, ainda que a nomeação dele tenha sido só para perícia grafotécnica, ele precisa apontar esses pontos. Porque nesse caso aqui, a assinatura, ela era autêntica. A assinatura era autêntica. Mas, esse contrato aqui, essa pessoa, tudo bem, pode ser que ele tenha combinado exatamente isso e depois foi impresso, mas por que fazer essa impressão posterior? Por que não já apresentar um documento completo para a pessoa assinar e concordar com todas as cláusulas? Ok? Com todas as questões que estão ali. Né? Isso suscita muita dúvida. E como chancelar dizer que um negócio desse aqui apresenta integridade, né? Tendo em vista que sim, é óbvio que houve acréscimo de informações posteriores à assinatura, ok? Doutores, percebam que esse tipo de confronto são questões lógicas, ok? Você não precisa ser um perito em documentoscopia para analisar isso aqui. Inclusive, o advogado, observando essas questões, essas inconsistências, né? Especialmente se o perito, após a apresentação do documento original, ele digitalizou, juntou aos autos, como eu faço, né? O advogado ele tem plenas condições de impugnar esses pontos e, de fato, conseguir apresentar para o juiz uma impugnação pertinente, né? E que vai ter um resultado prático na sentença. Okay? Bom, pontos fundamentais para a impugnação. Vamos lá. Essas daqui não são quesitos, né? São ideias para os doutores refletirem e formularem conforme o caso, né? Ponto A ali. A via digital constante nos autos se trata de uma reprodução fiel da peça física depositada em juízo, justificar. Ou lá, nesse caso aqui, como os doutores viram, óbvio que não, né? Não tem como ser apresenta uma série de inconsistências lógicas e, portanto, não é uma reprodução fiel. Apesar das evidentes incompatibilidades entre a via física e a via digital do material questionado, é possível atestar a integridade da contratação, isto é, a não omissão ou não inclusão de informações após a assinatura justificar. Você vai deixar bem claro e não tem como o perito escapar de responder essa questão aqui, né? Tendo em vista que a via digital não possui preenchimento dos campos variáveis, ao passo que a via física está preenchida, resta óbvio que as informações dos campos variáveis foram inseridas após a assinatura justificar. É uma questão lógica. Né? Você está inquirindo o perito a fazer um raciocínio lógico. Ele pode até se excusar, dizendo, o objeto da perícia aqui é só perícia grafotécnica. Mas mesmo que ele não responda, e diga que não foge do escopo da perícia para ele, você consegue demonstrar isso aqui na impugnação. Nas alegações finais e tudo mais, com bastante clareza, e é muito improvável, né, que o juiz desconsidere isso aqui, né? Porque é algo realmente lógico que qualquer um consegue constatar. Considerando a cronologia entre a via digital e a via física, os preenchimentos X, Y, Z, um exemplo aqui de preenchimentos que você pode inserir, né, nesse questionamento aqui, foram posteriores à assinatura justificar. Ok? Portanto, doutores, essa é uma questão lógica. É um confronto lógico, objetivo, facilmente de fácil exposição, correto? E o que eu reitero aqui é a importância de que você, assistente técnico, advogado, não deixe de fazer esse confronto aqui, porque por mais que você desconheça completamente perícia grafotécnica ou documentoscópica, essas questões são objetivas, certo? Você pode atacar esses pontos aqui sem medo, você não precisa de especialização para dizer que uma coisa é diferente da outra, né? O dado variável aqui está preenchido, aqui não está preenchido, certo? Esse preenchimento está na via física,
Na via digitalizada que foi acostada 3 anos antes não constava nada, agora consta. Lógico, houve um acréscimo de informação nesse contrato. Isso é indiscutível. Lembrando que você precisa também se certificar que uma é digitalização da outra, né? Mas você consegue com aqueles pontos ali que eu mencionei, né? Especialmente você demonstrando ou se certificando, né, que aquela assinatura é idêntica. Isso não é difícil, você consegue fazer uma sobreposição, você consegue expor isso para o juiz, faz uma sobreposição no PowerPoint ali, que você vai demonstrar para o juiz que, olha, inclusive, ela sobrepuja a outra perfeitamente. Né? Isso mostra essa correspondência não, mostra que é a mesma assinatura. Né? Uma original e a outra a digitalização, ok? O vídeo foi esse, é uma informação muito pertinente, muito interessante, né, para os doutores fazerem as impugnações e tudo mais, para os assistentes técnicos conseguirem, né, bons argumentos também para realizar impugnações. E se você precisa de um assistente técnico em grafoscopia, em documentoscopia, esse é o meu e-mail, fale comigo, vamos conversar, será um prazer atendê-lo, entender a sua questão, né? E bem, por hoje é isso, até a próxima e um abraço.